poderoso Deus, grandioso e poderoso Deus, exaltado na terra e nos céus. Para sempre seja louvado o seu nome, ó Deus. Nós nos colocamos humildemente, Senhor, aqui nesta noite, para te louvar, ó Pai, para te adorar, para oferecer as nossas vidas, ó Pai, em espírito e em verdade, ó Deus. Coloque-me, ó Deus, nesse instante, em tua presença, ó Deus. Usa minha boca, usa minha mente. As palavras proferidas por mim, ó Deus, sejam palavras do teu Espírito Santo. Fale a cada coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome. Amém. Os irmãos podem se sentar. Maravilhoso, né? Louvar a esse Deus. Às vezes, por algum problema, alguma circunstância, a gente não acaba vindo nos cultos de domingo, mas nossa semana é vazia, né? Isso não acontece. E quando a gente vem nesse culto, a gente compartilha desses momentos, a gente sabe que a nossa semana vai ter algo a mais. A gente já vai começar a semana abastecido pelo nosso Deus. Amém? Foi lido inicialmente o texto base, e no início do culto, os irmãos devem se lembrar da história que, em meio à turbulenta situação, o Senhor estava descansando e aquelas pessoas que estavam no barco junto a Jesus perderam aí a estribeira, né? Se desesperaram e recorreram a Ele. Esqueceram que quem estava ali era o Senhor. E eu quero confessar com os irmãos que até ontem eu não sabia o que ia pregar. Ontem acabou o culto e procurei a Suzy, eu falei, Suzy, não sei o que eu vou pregar. Você é uma pessoa que eu confio, que eu converso bastante, me dá algum conselho, alguma coisa. Ela me deu uma sugestão, mas ela é durona. Ela falou assim, ó, até hoje à tarde, se você não conseguir, você me avisa. Eu já pensei que ela ia falar, não esquenta, eu coloco alguém no seu lugar, então, mas ela deu mais uma apertadinha e é uma mulher usada por Deus, né? E todo mundo esteve aqui no culto de ontem. Quem esteve no culto de ontem, levante a mão. Culto abençoado, né? E estive aqui, chorei bastante. E fui para casa com a garganta coçando, com os olhos coçando, com vontade de chorar, né? E a gente almoçou, teve um dia gostoso. Depois eu trouxe a Ana aqui na igreja. Aí voltei para casa. Eu falei, agora é minha hora de chorar, né? Então, tive uma tarde muito gostosa ontem com o Senhor. Não sei se isso aconteceu só comigo, aconteceu com mais alguém ou não? Então, o Senhor vai continuar falando aos nossos corações, né? E chorei, e o Senhor falou comigo que eu devia falar, e estava muito claro na minha mente. Só que Ele, de uma forma sobrenatural, usou o Osias ontem, né, para abrir os olhos para isso. E o tema era meu próprio cotidiano, o próprio alimento que eu estava precisando. Alguns irmãos aqui já ouviram falar de um major americano, Edward, bem famoso. Não? Vou falar o sobrenome dele. Edward Murphy. Alguém já ouviu falar? Lady Murphy? Já ouviu, né? Então, essa Lady Murphy, é que é assim. Esse major, ele trabalhava num projeto na aeronáutica, na Força Aérea Americana, que ele estudava os efeitos da desaceleração no corpo dos pilotos. O que era isso? Ele estudava o efeito da gravidade na respiração e nos batimentos cardíacos do piloto. Só que na teoria, ele conseguia comprovar aquilo. Quando ia para a prática, desandava, o negócio não ia. E repetidas vezes ele tentou e não conseguiu extrair aquele resultado. O que ele fez? Ele não se contentou,
E ele foi pesquisar, ele foi fuçar lá para ver o que estava acontecendo. E na pesquisa dele, ele concluiu que o técnico, né, provavelmente deve ser o estagiário, né, sempre o estagiário que leva a culpa, né? O técnico estava implementando aquele teste da maneira errada. E vendo aquilo, ele concluiu que se existe mais de uma maneira de fazer alguma coisa e apenas uma maneira é a certa, provavelmente aquela coisa vai ser feita da maneira errada. Ou seja, tropicalizando, né? Vamos tornar essa lei de Murphy brasileira. Todo mundo já ouviu isso, né? Se tiver uma casca de banana na calçada, você vai passar naquela casca de banana, vai pisar nela e vai escorregar. Por que eu estou dizendo isso? Eu costumo ser bem precavido. Por quê? Porque eu sempre sou o cara que pisa na casca de banana. Isso acontece com mais alguém? Se alguma coisa pode dar errado. Se você vai andar de ônibus, você vê aquele banco vazio, você fala, glória a Deus, você vai lá, senta, a hora que você senta tem um chiclete, gruda na calça. Coisas nesse nível. E exemplos, por exemplo, eu vou viajar, que nem há 2 semanas atrás, eu e a Ana, nós fomos para Foz do Iguaçu. Precisava lá, não lembro, R$300. Eu não vou levar 300, eu vou levar 400, vou levar 500. Por quê? Porque vai que precisa, né? E geralmente precisa. Outra coisa, você vai fazer uma viagem, um bate e volta em São Paulo. O Juninho que sempre vai em São Paulo, né? Às vezes você vai, vou no sábado, volto no domingo. Você leva uma mudinha de roupa. Eu não levo uma mudinha de roupa, eu levo o kit de sobrevivência, né? Você vai precisar de uma calça, uma meia, uma camisa e tal. Você vai lá, pega uma calça, uma meia, uma camisa, pega umas 3 cuecas, né? E você vai se precavendo, né? Vai que alguma coisa dá errada, vai que acontece alguma coisa, eu tenho que ficar o domingo, a segunda, eu vou ter que comprar uma camisa, vou ter que comprar uma calça. Não, eu tenho que me precaver. Por que isso aí? Vou dar um exemplo para os irmãos aqui. Eu estou envolvido num projeto na empresa e eu sempre estou tendo que viajar para São Paulo pelo mesmo motivo, né? E algumas vezes foram por outro projeto, mas nas vezes desse projeto é justo na casca de banana. No dia 18/7 do ano passado, eu fiz a primeira viagem para esse projeto lá para Campinas. Aí, algo simples, né? Geralmente quem trabalha em empresa aqui tem que fazer uma viagem, você vai para o aeroporto, chega 1 hora antes, pega o avião, desce em São Paulo, faz o que você tem que fazer, volta. O jeito mais fácil. Porque você fala assim, se eu for de carro, eu vou pela serra, a serra vai estar parada, eu vou chegar atrasado. Mas, esse dia tinha reunião marcada lá em Taubaté para 11h30 da manhã. Aí eu fui cedinho para o aeroporto, já acordei cedo, fui e tal, cheguei no aeroporto, fiz o check-in, a hora que eu estava lá esperando o avião, e sem previsão, e sem previsão, e sem previsão, e dá 7, dá 8, dá 9, deu 10 horas, aí opa, daqui meia hora. Então, maravilha. 10h30, entrei no avião. Aí eu liguei lá para minha chefe, falei assim, lá em Campinas, falei, estou no avião agora, estava com problema, e eles conseguiram corrigir, só que agora que a gente vai embarcar. Maravilha. Aí eu entrei no avião, já cansado, já deitei o banco, dei aquela descansadinha, o avião parado, daí na hora do avião sair, levantei o banco. O avião vai para a cabeceira da pista, daí ele, senhores passageiros, apareceu uma falha aqui no painel, nós vamos voltar de novo para manutenção. Aí começa, né? Aí foi enrolando, o avião foi decolar, era 11 horas. E todo mundo, você vai falar assim, eu estou aqui em Curitiba ainda, dá um jeito aí, fala com o cliente para postergar a reunião, enfim. Cheguei em Campinas, aí eu peguei o carro rápido, coloquei no GPS lá, Taubaté. Olha, por quê? Porque eu sei andar pouco lá, não sei muito bem, mas quem conhece São Paulo sabe, né? Na hora do almoço, o caminho foi o que caiu na Marginal Tietê. Aí o negócio travou de um jeito, aí eu já estava pensando em voltar, falei, vou desmarcar, vou voltar para casa. Hoje é um dia daqueles, né? Mas eu fui em frente, e a reunião foi sendo postergou para as 3 horas, né? E fui chegando em Taubaté, a hora que eu falei, agora eu vou seguir certinho o GPS para não errar. Eu segui, a hora que eu parei na portaria, no mato, assim, não tinha nada. Aí eu falei para o moço, aqui que é a empresa SM? Aí ele falou assim, olha, você é a segunda pessoa que vem perguntar a mesma coisa.
é que provavelmente o endereço está errado, é o GPS, alguma coisa assim. Olha, você vai ter que voltar aqui 10 quilômetros, pegar um retorno, virar tal. Eu já... O que eu vou fazer, né? E o cliente esperando. Aí eu desisti, desliguei o GPS, aí eu fui só de posto de gasolina, né? Perguntando de um posto no outro até que eu cheguei. Cheguei no cliente 4h30 da tarde, era para chegar às 11h30 da manhã. Foi meia hora no cliente, meia hora. Resolvi sair. Você se sente uma barata amassada, né? Porque meia hora você passar por tudo aquilo e sem café da manhã, sem almoço e vamos lá, firme, né? Mas tá bom. Aí eu coloquei o endereço da volta, voltei para Campinas, estava quase no horário do voo e caí naquele trânsito. Tudo parado. Aí foi dando a hora, eu comecei a desviar, consegui chegar na empresa, faltava 1 hora para o voo. Eu falei, opa, agora vai dar certo, agora não tenho que dar errado, eu vou ligar para o táxi. Liguei para o táxi, primeira vez, ok, estou indo te buscar. Passou 30 minutos. Liguei de novo, olha, o rapaz está aí. E como? Eu não sou louco, não tem ninguém aqui. Esperei mais 5 minutos, liguei de novo. Olha, o rapaz foi te buscar, não te achou e voltou. Aí eu ia perder o avião da volta. Não tinha mais ninguém na empresa. E eu ia fazer o quê, né? Eu já não estava com a malinha, né, nas costas, não estava com a roupa nem nada. Aí o cara era bem atencioso e falou assim, ó, eu vou te buscar, tá? Estou saindo daqui agora, em 10 minutos estou na porta da empresa. Graças a Deus que era um homem que cumpria a palavra, né? Me buscou, desci do carro, saí correndo igual, parecia um arrastão daqueles lá que tem no Rio, lá que a gente vê pela TV. Saí correndo, parecia um avestruz correndo. Mas deu certo, graças a Deus, consegui pegar o avião. Quando eu cheguei aqui, eu já imaginei. O carro disparou o alarme, acabou a bateria, vou ter que empurrar o carro, uma coisa assim. Mas não, o carro estava lá, certinho. Aí eu falei, vou direto para casa, não parar em nenhum lugar para não ter problema. Dia 23/10, fui de novo, tudo certo. Dia 23/12, fui de novo, tudo certo. No dia 23/1, eu fui de novo, pelo mesmo motivo. Aí esses voos, eles saem às 6h30 daqui, o primeiro voo que vai para Campinas, você tem que estar às 5h30 no aeroporto, né? Então tem que sair de casa às 5 horas. Então, acordar 4h30. Acordei 4h30, cheguei no aeroporto, era 5h30, aí o cara, fui lá olhar, deu erro. Eu fui no guichê, o cara, ó, dá um pulinho na loja. Quando ele fala assim, eu cheguei na loja, a moça falou assim, olha, o seu voo foi ontem. Como meu voo foi ontem? Tá de brincadeira. Ela falou, não, seu voo foi ontem. Hoje é dia 23, seu voo foi ontem, dia 22. Aí deu a volta, você perdeu o voo. Tá, qual que é a diferença? E dava uma diferença de quase R$1.000 lá para pagar. Eu falei, não, deixa, vou para a empresa. Aí eu fui trabalhar. Ainda bem que o erro não foi meu, foi outra pessoa que cometeu o erro que marcou para o dia posterior. No dia posterior, eu falei, bom, já que é comigo mesmo, vou até mais cedo para o aeroporto, né? Vai que dá alguma coisa errada. Aí eu fui fazer o check-in lá na máquina, que estava bem cedo, aí eu olhei, Curitiba-Guarulhos. Não, é Curitiba-Campinas. Ah, não. Fui lá, perguntei, daí a moça falou assim, olha senhor, o seu voo teve um problema em uma das saídas de emergência e apenas 30 pessoas que embarcaram, o restante vai seguir num voo para Guarulhos. Que bom, né? Então tá bom, então vou para Guarulhos. Aí ia para Guarulhos, de Guarulhos pegava uma van e ia para Campinas. Só que eu tinha que estar em Campinas às 7h30 da manhã. Cheguei em Campinas, era 11h15 da manhã. Até aí tudo bem. Né? No dia 30/1, eu fui de novo. Né? Dia 30/1, mesma coisa, fui cedo, fiz o check-in e entrei no avião, tal, na hora do avião sair, assim, na cabeceira da pista, senhores passageiros, estamos com um problema aqui no painel, vamos voltar para a área de manutenção. Eu falei, maravilha, vou dormir, né? Deitei o banco e dormi. E demorou. Daí eu já liguei o celular, minha chefe começou a ligar, eu falei, ó, espera aí, deu um problema, eu estou aqui dentro do avião, enfim. Aí a hora de sair, eu fui dar um toque para ela, ó, daqui 1 hora eu estou aí. Deu certo, daqui 1 hora eu estava em Campinas, né? Mas
O avião foi andando, tá, parou. Ficou meia hora parado. Todo mundo já estava em pé, querendo sair. Daí, senhores passageiros, pedimos que voltem aos seus lugares, porque o avião parou em um buraco na pista. A gente está esperando que venha um rebocador. Tá? Tudo bem, né? Aí ela falou assim, mas o que acontece com você? Eu falei, não, é porque assim, sempre tem o jeito mais fácil e o jeito mais difícil. Comigo, às vezes, é pelo jeito mais difícil. Mas eu procuro me precaver, eu sempre trago uma bolachinha na mochila, trago R$10 a mais, 50 a mais, para se der alguma coisa errada, para conseguir me virar, né? Mas tá bom. Por que isso? Essa semana também era uma semana muito difícil. Então, estou tendo várias dificuldades, principalmente no trabalho, e eu decidi passar por um período de consagração e a gente sabe que quando a gente se consagra, as coisas acontecem, né? O inimigo tenta tentar a gente, tentar de todas as formas, mas eu nunca passei por uma coisa dessa. Foi chegando num nível de quinta-feira, assim, eu fui no banheiro, fechei a porta, falei, não, senhor, não dá. Olhei no relógio, falei, não, senhor, eu vou ficar aqui no banheiro até às 5 horas, eu não vou sair daqui, não. E eu fiquei uns 10 minutos ali, tomei um ar, voltei, e o dia foi passando, deu 5 horas, veio a sexta-feira, mais problemas, enfim, mas foi uma semana muito difícil. E a gente sabe que, eu conheço muitas pessoas que as coisas acontecem assim da maneira mais fácil. Mas também eu conheço muitas pessoas, minha irmã também é assim, como eu, que as coisas acontecem do jeito mais difícil. Sempre é do jeito mais difícil. Se pode dar errado, vai dar errado. Depois vem a bonança, né? Depois está tudo certo, a gente é mais que vencedor, Nosso Senhor já diz isso. Mas entre o hoje e o mais que vencedor, às vezes tem um caminho um pouco difícil ali que a gente tem que trilhar, né? Sem perder a esperança, né? E a nossa espera aí, ela passa por alguns estágios quando a gente está buscando alguma coisa do Senhor. Às vezes não vem da maneira mais fácil, né? E isso depende da nossa fé. Talvez esse seja um ponto que eu esteja pecando. Pode ser que a minha fé não esteja lá aquelas coisas. Quando a nossa fé está forte, a gente se sente um leão, um touro, né? A pessoa enfrenta você, não que você vai agredir, tal, mas você já tem na sua mente, você fala, o Senhor está do meu lado. Nada vai me atacar, nada vai encostar em mim. Por mais que encoste, o Senhor vai pegar você pela mão e vai te conduzir pelo caminho correto. Mas às vezes, tem a fase que dói. Tem a fase que machuca. E tem às vezes a fase que parece que nunca vai acabar aquele problema. Que um simples ônibus perdido parece a maior tribulação do mundo, né? Então, imagine uma situação. Um barco está em alto mar, está lá navegando, bonitinho. Ele está com um destino que é a terra firme. Então ele avista, está chegando na terra firme. Só que daí vem um vento forte e leva ele mais para longe ainda da terra firme. Afasta ele da costa. E a cada vez ele vê mais água salgada pela frente. Lá ele não vai ter socorro, ele não vai ter comida, ele não vai ter auxílio, ele não vai ter terra seca, ele não vai ter nada. Ele só vai ter uma fagulhinha de esperança, que é aquele barco que está sustentando ele, e talvez a confiança no Senhor, se você estiver apegado a Ele. Então, pior que isso não pode ficar, né? Não. Mas, o que acontece? Pode começar a chover. Apesar de o vento estar te levando para longe, começa a chover. E isso aí acontece quando a gente está esperando algo do Senhor. Esperando um trabalho, uma cura, a salvação de um amigo, o abatimento de uma dívida. Às vezes você está esperando para pagar uma dívida de R$1.000, dá um problema e a sua dívida vira 5. O que vai garantir que isso não aconteça, né? Aí a gente começa a orar, começa a jejuar, a gente começa a interceder, e cada vez mais a gente está indo para o meio do mar. O que está acontecendo, Senhor?
fiz alguma coisa de errado? O que mais falta acontecer? Tudo eu? Qual que é o problema comigo, Senhor? O Senhor não me ama mais? Eu vou ficar emburrado, hein? Me atende, senão eu vou virar as costas. Não vou mais na igreja, não vou mais orar. Eu não vou mais levar meu filho na igreja, não vou mais levar minha esposa na igreja. E por aí começa o jogo de chantagem, né? A gente está destruído e parece que aquela tribulação vai acabar. Por quê? Porque não tem mais o que acontecer. Não tem. Aí tem a tempestade. Aí vem aquela onda bem alta assim. Aí antes você estava olhando para o Senhor. Aí você para de olhar para o Senhor, começa a olhar para a onda, começa a olhar para o mar, aí começa a entrar água no barco e fica ainda pior. Aquela leitura que foi feita lá no início, vou ler aqui rapidamente uma paráfrase, que é uma forma diferente de estar contando aquela história. Então, ó, eu vou convidar vocês para junto a gente entrar no barco de Jesus. Na companhia de seus discípulos, vamos viajar no Mar da Galileia. Então a tarde chega, o sol se põe na direção do Mar Grande. O mestre diz aos seus amigos, passemos para outra margem. Logo os discípulos, principalmente os pescadores, acostumados com a navegação, tomam a frente, estendem as mãos para que todos entrem no barco. Alguns conversam sobre as maravilhas que viram durante o dia. Os de espírito reflexivo são atraídos pelos raios vespertinos, pelo sussurro das águas azuladas e pela imponência das montanhas, e outros remam alegremente. Jesus, cansado pelas atividades, vai para a parte de trás do barco, recosta-se numa almofada macia e começa a dormir. Rapidamente o tempo muda, o vento começa a soprar forte, ondas enormes açoitam o barco. O céu escurece e encontram-se desorientados, aqueles que estavam ali no barco. Cada qual faz o que pode para controlar a embarcação. Porém, a situação é catastrófica e as ondas são mais fortes do que as suas energias e o naufrágio é certo. Alguém lembrou, veja bem, alguém lembrou. Jesus está conosco e logo foram ter com ele, exclamando, estamos perecendo, vamos morrer. O Cristo, sendo Rei e Senhor de todas as coisas, levanta-se e fala ao vento e ao mar, cala-te, inquieta-te. Para o espanto geral das ondas, baixaram. O vento deixa de soprar e as estrelas surgem no céu. Uma pergunta sobrevém-lhes. Por que tanto desespero? Entre os membros do barco, uma expressão. Quem é este e que o vento e o mar lhe obedecem? Está em Marcos 35 a 41. Essa historinha, né? Daí, a gente volta a pensar. A Bíblia relata homens muito ousados, homens que operaram milagres, homens que fizeram grandes coisas pelo nome de Jesus. E um deles foi Paulo. A gente já ouviu falar de várias histórias de Paulo. Ele era um homem comum como a gente, cheio de erros, cheio de defeitos, cheio de fraquezas também. Mas ele tinha um desejo no coração que era acertar para fazer a vontade de Deus. Mesmo assim, Paulo também não teve livre das adversidades, ou seja, Paulo encontrou uma casca de banana pelo caminho. Então, ó, lá em 2 Coríntios, capítulo 17, versículos 7 a 10, 2 Coríntios 12, desculpa. 2 Coríntios 12, versículos de 7 a 10. Vou fazer a leitura aqui. Para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim, mas ele me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo,
pois quando estou fraco, então é que estou forte. Amém? Então, por 3 vezes, ele pediu que aquele espinho fosse arrancado, mas não. Qual que era o plano do Senhor? Que aquele espinho continuasse ali, para que ele fosse forjado. O que é forjado? Tem um metal. O metal ele tem uma característica dele. Quando a gente forja o metal, a gente torna ele duro, torna ele resistente. Ele não vai desgastar facilmente, ele vai ficar um metal mais forte que o outro, que é um metal cru. Então, quem leu? A gente tem ali no fundo? Não tem, né? Quem teve a curiosidade de estar lendo o boletim desse mês? Quem leu aí a reflexão Transformados pelo Fogo? Sim? Sempre a gente encontra belas histórias nessas reflexões, né? E nesse boletim do mês, uma parte que, nessa reflexão, não vou ler agora para não tomar tanto tempo dos irmãos, mas uma parte que chama a atenção, diz Transformados pelo Fogo, é o título da reflexão. E lá no meio do segundo parágrafo diz assim: as grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Ou seja, assim como os metais preciosos que são transformados no fogo, assim também as transformações grandes da nossa vida acontecem no fogo. E lá, para a parte mediana da reflexão, diz o seguinte: há sempre um recurso do remédio, apagar o fogo. Sem o fogo, o sofrimento diminui. Com isso, a possibilidade da grande transformação também. Ou seja, o que seria apagar o fogo nos dias de hoje? É um problema no casamento? Acabar com o casamento. É um problema no trabalho? Vira a mesa. Pede as contas. É um problema com a família? Sai de casa. Não. Mas, com isso, a possibilidade da grande transformação também acaba. Ou seja, se eu apagar o fogo, quanto o ouro está sendo transformado, não vai haver transformação. O fogo tem que continuar para ele atingir uma temperatura e conseguir ser transformado. Hoje de manhã, alguém assistiu a Esporte Espetacular? A Globo Esporte, que tem hoje de manhã na Globo. Esporte Espetacular? Lá falou a historinha rapidamente, né, do Michael Johnson. Então, ele é um atleta americano, ele é um tetracampeão olímpico, tá? Ele participava, né, do atletismo nos Estados Unidos. E agora ele tem uma academia no Texas que auxilia os praticantes do atletismo a conseguirem melhores resultados. E ele está participando do Brasil na preparação dos corredores que vão para as Olimpíadas de 2016. E uma das histórias dele, que até disseram no próprio programa de hoje, foi aqui o seguinte, que, voltando um pouquinho, ele dando algumas dicas, ele falou assim: olha, sempre o caminho mais fácil não é o melhor. O melhor caminho sempre é o mais difícil. Ele disse: eu já tentei ir pelo caminho mais fácil, mas não me dei bem. Ou seja, o que a gente entende? Ele tentou ir pelo lado do doping, que com certeza para um esportista é o caminho mais fácil. E uma das coisas que ele foi lembrado, até no programa de hoje, foi o seguinte: ele participou de uma prova de revezamento e ele ganhou mais uma medalha de ouro nessa prova de revezamento. E uma das pessoas que ajudou aquela medalha, um dos corredores, ele foi pego no exame de doping. Quando saiu o resultado que esse corredor foi pego, imediatamente o Michael Johnson foi e devolveu a medalha dele, antes que a Suprema Corte fosse até ele obrigá-lo a devolver. Ou seja, ele demonstrou uma grande atitude que não onera o que ele disse hoje no programa. Ele disse o seguinte: sempre o melhor caminho é o caminho correto, o caminho mais difícil. O caminho mais fácil não é o correto. Às vezes a gente tenta ir pelo caminho mais fácil, mas não é esse caminho que vai transformar a gente, né? Outra coisa também que a gente precisa muito desenvolver, né, que ontem até
na participação do louvor ontem, foi aquele cântico Invoca-me. E duas partes desse louvor dizem lá, confia. É difícil confiar, né? O barco está balançando. O que a gente faz hoje? Os pescadores aí, o barco está balançando, está perto da costa, vai afundar, não tem jeito. Primeira coisa, você vai pular, você vai tentar nadar, vai dar um jeito, né? E naquele louvor diz, confia, descansa o coração. Será que essa foi a atitude daqueles tripulantes? Talvez não, né? Tem uma segunda parte do louvor também, espera, que te darei o melhor. As nossas atitudes são confia, descansa o coração e espera que te darei o melhor? A minha, talvez não. Talvez essa semana não foi essa. Talvez a semana passada também não. Mas o que passou, passou, né? Como diz uma música aí secular. Mas e amanhã? A gente ainda consegue mudar o amanhã. Amanhã tem uma segunda-feira pela frente, tem uma semana pela frente. E as nossas atitudes, elas vão refletir, talvez, na nossa comunhão com o Espírito Santo, aqui, na próxima semana, no próximo sábado, no próximo domingo, na nossa casa, no nosso quarto, durante a semana. E ontem, até voltando naquela parte do início da mensagem, que eu disse que após o culto eu fui para casa, pude chorar, pude buscar o Senhor. O Senhor me deu orientação. Eu tenho um computadorzinho bem velho lá em casa, que a Ana sempre fala para jogar fora o computador, para doar, enfim, mas ele fica sempre escondido, um lugar que ela não vê, para ela não ficar falando para mim jogar fora. Eu liguei aquele computador ontem, depois que eu orei, que eu busquei o Senhor, e naquele computador eu pude lembrar várias músicas de momentos que eu tive com o Senhor, alguns anos atrás, e lembrar as grandes coisas que o Senhor fez desde lá. E algumas fotos também, de como era antes, como é hoje. Fui lembrando coisas que eu já tinha esquecido completamente. Só que lá naquele computadorzinho estava guardado aquelas músicas de momentos bons que eu vivi com o Senhor e algumas fotos. E eu comecei a lembrar de algumas coisas, comecei a lembrar até o golzinho, né? Acho que o carro mais feio que já teve nessa igreja foi o meu, né? Aquele golzinho roxo, né? O berinjela. O Adnel lembra dele, né, Adnel? É uma carona para o Adnel de quarta-feira, chovendo. Ele estava indo para o ponto. Eu falei, não, eu te levo na sua casa, Adnel. Esquenta não. Aí estava chegando lá no portão, o carro começou a falhar. Aí lá vai o Adnel com a roupa do banco, né, paletó, com pasta, tudo, empurrando o carro na chuva. Até hoje, sempre quando eu e o Adnel, a gente vai sair, que um encontra o outro na porta da igreja e fala, quer uma caroninha? Ontem ele falou. Eu falei, não, hoje o tempo está firme, vamos deixar para um dia que estiver chovendo, que é com mais emoção, né, Adnel? Se pode dar errado, vai dar errado, né, Adnel? O Adnel aprendeu comigo na prática aquele dia. E algumas outras coisas também pude lembrar, que decidi esperar no Senhor. A mulher amada. Esperei. Aqui está ela, minha bênção. Procurei tanto tempo, não achava. Desisti. Aí falei, não, Senhor, não dá não. Para por aqui. Agora eu só vou em frente quando o Senhor me colocar no meu caminho uma mulher para casar, uma mulher que for da sua vontade. Olha, irmãos, foi difícil, hein? Foram 6 meses. Parecia 6 anos. Mas, logo que eu e a Ana a gente começou a namorar, isso aí ficou muito claro, porque no mesmo período que eu passei numa transformação espiritual na minha vida, a Ana também passou. Então, sabia, hoje a gente tem convicção que no mesmo tempo que o Senhor trabalhava no meu coração aqui em Curitiba, também trabalhava no dela em São Paulo. E outras coisas, fui lembrando que, no momento que quando eu cheguei aqui em Curitiba e tinha o carro financiado e já estava na 4ª parcela do carro e já ia perder o carro e não tinha dinheiro para nada, nem para pegar um ônibus, mas tinha dinheiro. Eu falei, eu vou voltar para Campo Grande. Eu falei, mas eu vou voltar para Campo Grande, eu vou estar sem carro ainda, né? Vou estar andando, vai virar um andarilho.
Foi até no Prado Velho, eu lembrei. Eu, num culto assim, eu falei, Senhor, é a minha última tentativa. O pastor fez o apelo, se alguém tem um problema, vem aqui na frente, vamos orar, vamos pedir a direção do Senhor. Eu fui à frente, eu falei, Senhor, é a minha última tentativa, não aguento mais, eu não consigo, não tem mais o que fazer. E na segunda-feira me chamaram para um trabalho. E ali que tudo começou. Eu fui lembrando dessas coisas e vezes eu já até dei o testemunho aqui de quando as contas estavam controladas, mas o salário ele não tinha jeito, não dava para pagar nada. E naquele momento que a igreja comprou aqui a casa ao lado. E eu fiz um propósito com o Senhor muito grande que, Senhor, vai ser difícil, mas por 3 meses eu vou dar o meu salário inteiro. Ou seja, vamos supor, eu ganho lá 3 mil reais. Eu vou dar em fevereiro 1.000, março 1.000, abril 1.000. Foi difícil. As contas atrasaram. Limite, gente, é alto. É alto o limite. Nossa, tinha mês lá que eu pagava 200, 300 reais só de limite. Mas eu falei, eu vou honrar o Senhor. Porque eu falei e está falado. O Senhor vai lembrar. E foi difícil. Os 3 meses se passaram. Mas as coisas foram acontecendo e depois do casamento a Ana me ensinou muito na parte financeira. E um dia ela, organizando, né, os meus recibos de dízimo, ela olhou assim, ela falou, lembra do antes, lembra do propósito lá do terreno da igreja? Eu falei, lembro. Olha aqui o seu dízimo 1 mês antes e agora, 1 ano depois. O salário era o dobro, irmãos. Era o dobro. E eu nem tinha me tocado. Eu nem tinha acordado para isso. E ela que me mostrou. Eu falei, nossa, como o Senhor é grande, né? Então, foi difícil aqueles 3 meses. Foi difícil pagar o limite do banco para cumprir o que eu tinha prometido para o Senhor. Talvez eu ia falar, Senhor, vou meio salário, 1/3, mas não. O Senhor tocou no meu coração. Doe um salário, vou doar um salário. Deu certo. E aquilo que passou ontem aqui na igreja, irmãos, assim, eu não sei para vocês, mas alguns dias eu estava procurando uma mensagem que falasse o meu coração e ontem eu consegui encontrar essa mensagem. Eu fui ao encontro da fome com a vontade de comer, a sede com a vontade de beber, né? Foi uma mensagem que tocou meu coração. Então, a gente pergunta, quem está com problema principalmente, Pai, cadê o Senhor? Cadê, Senhor? Estou com um problema aqui, o Senhor é meu Pai, está comigo em todos os momentos, acorda comigo, deita comigo, caminha o dia todo comigo, e vem lá o meu chefe, tal na minha cabeça, e vem um cliente, tal na minha cabeça, cadê o Senhor, Pai? Vai me deixar passar por tudo isso? O Senhor não está vendo eu aqui não, Senhor? E Deus está calado, está quietinho, está em silêncio, nada de respostas, nada de refrigério, nada lá da água potável, lá do barquinho, só água salgada. Aí a gente está cansado de ouvir também, a gente pede um conselho para uma pessoa, daí a pessoa fala assim, olha, Deus trabalha em silêncio, fica tranquilo. O silêncio de Deus também é a resposta. A gente está quase pulando do barco para ir nadando. Mas assim, a gente sabe que Deus não desistiu da gente, né? Está claro, Deus não desistiu, a gente que desiste dele. Ele nos ama, isso também a gente já sabe, não é novidade para ninguém. Mas eu acho que a gente não valoriza ele tanto quanto ele deve ser valorizado. E que ele faz também tudo para o nosso bem, claro, a gente já sabe também, não é novidade para ninguém, isso já está na boca da língua, na ponta da língua. Então o que a gente deve fazer? A gente sabe de tudo isso. A gente não deve desistir de lutar contra a carne. Às vezes também eu chego na sala, procuro falar, porque se for ver metade do meu dia, por exemplo, às vezes eu não trabalho. Às vezes eu chego para reclamar alguma coisa para o meu chefe, aí está lá na parede dele, bem grande, lá grudado. Nada baterá tão forte quanto a vida. Portanto, lute, não desista. Daí você vai reclamar para o cara, o cara vai falar para mim ler, né? Eu já volto, já fico quietinho, né? Não desistir de esperar, porque a promessa está namorando. Jovem. Às vezes você fala assim, Senhor, mas eu estou te pedindo, aquela pessoa já está namorando. Espera. É da vontade do Senhor? Espera.
Não desistir de obedecer o Senhor. Você fala, vai, vai, abaixa a cabeça e vai. Fazer birrinha, falar, Senhor, de novo eu, tudo eu. Não, que fazer birrinha nada. Deixar de fazer manha, de ser criança aos pés de Deus, né? Não desistir de amar o Senhor. Não desistir das promessas do Senhor. Também ouvi ontem aquela música, Deus de promessas. Foi bom para lembrar de muita coisa que o Senhor já tinha falado para mim. Eu falei, Deus, o Senhor prometeu isso para mim, Senhor. Confio em Ti. Deu um novo fôlego. E não desistir de crer. Por quê? Ele é o Senhor do tempo. O tempo, para nós, é uma coisa. Como que a gente trata o tempo? Para uma criança que tem 1 ano, o tempo para ela, a referência que ela tem foi aquele 1 ano de vida. Então, para ela, 1 ano demora muito. Nossa, quando a gente é criança, 1 ano demora, que é uma eternidade. 18 anos é o limiar, né? 18 anos é aquela idade. Nunca chega. Mas os 18 anos, parece como se a gente fosse viver até os 36. Por quê? Porque 18 anos dali para frente o negócio acelera e não para, né? Ou seja, quem tem 70 anos, 1 ano, vai passar assim, vai passar bem rápido. Então, Deus é o Deus do tempo. Ele que sabe quanto tempo a gente ainda deve esperar. Então, com certeza, depois da gente enfrentar algumas situações como essa do barco da nossa vida, sinceramente, não vai ser qualquer chuvinha, qualquer tempestade que vai nos abalar, que vai fazer a gente bambear na fé. Sabendo ainda mais que quem está no barco é o Senhor. Por mais que ele esteja dormindo, ele está lá, ele está em silêncio, ele está trabalhando por nós. Ame-o, santifique-se, espere-o, creia e supere o barco, a tempestade, as adversidades da vida e desça em terra firme, glorificando a Deus. Para finalizar, irmãos, eu quero fazer uma leitura em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Hebreus capítulo 13, versículo 5, que diz: seja a vossa vida sem avareza, contentando-vos com o que tendes, pois ele mesmo disse, não te deixarei, nem te desampararei. Amém? Está difícil? Para mim também está. Ontem, me senti acho que uma minhoca aqui perto do pastor, né? Acho que a maioria de vocês se sentiram assim também, né? Não dá nem para falar que é uma criança, acho que é uma minhoca, né? Porque a gente só entende o tamanho do nosso problema na hora que a gente vê um problema maior que o nosso. Mas não desanima se está dando tudo errado não, meu irmão. Porque às vezes o avião vai atrasar. Às vezes você vai pelo caminho mais congestionado, às vezes você perdeu o ônibus. Mas no final a recompensa vai estar lá. Só não desistir. O Senhor vai nos honrar. Amém? Amém. Vou convidar o grupo de louvor. Nós vamos louvar juntamente com eles. Refletir na palavra que nos foi trazida, que nós realmente precisamos estar atentos às dificuldades que nos vêm todos os dias, mas principalmente estarmos atentos ao Deus que sobre todas as dificuldades é conosco. Mesmo que muitas vezes a gente seja como os discípulos, tão pertinho de Jesus, e ainda assim tiveram medo. Por 1 minuto esqueceram que o dono do mar estava com eles. E às vezes isso acontece